Glória a Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos os que estão sintonizados conosco. Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. É apenas este oráculo de Deus para Zorobabel, entregue através do profeta Zacarias, e é a palavra que Deus traz para nós esta noite. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos falar com Deus. Espírito de Deus, nós sabemos que és tu, o Senhor da igreja, quem a guia, quem a enche, quem realiza nela e através dela todas as coisas. E não podemos dizer que és tu na igreja como se a igreja fosse um corpo diferenciado de nós, um corpo no qual estamos inseridos, como se a tua atuação fosse no coletivo e não no individual. Mas nós sabemos que és tu na nossa vida para compor a igreja. És tu que nos fizeste entrar na igreja de Cristo, batizando-nos no corpo do Senhor Jesus e fazendo-nos integrar o corpo. És tu também que, tendo inspirado a palavra, iluminas em nosso coração. Mas és tu que a fazes ter poder e transformar-se em poder, em dínamo de Deus em nossas vidas. E é o que esperamos e rogamos que o faças na palestra desta noite. Que nos leves a esta conscientização, ó Deus, através desta palavra exortativa, quanto ao lugar que te cabe na nossa vida e a nossa necessidade de ti. Nós te rogamos que nos ensines, nos conduzas, e que o faças na tua liberdade e poder, para o louvor da glória do santo nome de Jesus, com quem estás comprometido a levantar na igreja um corpo de glorificadores e de adoradores. É em nome dele que oramos a ti, e em ti esperamos para o louvor da glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a palavra que nós temos, ela está sintetizada nesta declaração de Deus a Zorobabel. Eu vou apenas contextualizar de forma muito ligeira e logo depois sair do contexto para estar colocando em cima da nossa necessidade. Quando eu digo nossa, é da igreja de Cristo nos dias de hoje. Para contextualizar, Zorobabel, levantado por Deus como um dos últimos governadores de Israel, depois que eles voltaram do cativeiro na Babilônia, Zorobabel estava encarregado agora de construir o templo, de restaurar o templo. E no dia em que Deus promete que vai restaurar Zorobabel, assim como restaurar o sumo sacerdote Josué, em cujo pontificado ele estava servindo, ele, restaurado e colocado no lugar como governador, iria lançar a pedra fundamental do novo templo, da restauração do templo. Eles estavam cercados de inimigos, cercados de adversidades, e tanto Josué quanto Zorobabel muito abatidos, muito desanimados, muito sem coragem, muito com aquele espírito de autodiminuição, de menos-valia, do tipo, eu não posso, não sou capaz, quem sou eu, estou indevidamente colocado. O abatimento de Zorobabel durava gerações. Zorobabel pertencia a uma linhagem que Deus disse que ia cortar de Israel. Uma linhagem sacerdotal, por sinal. Então imagine agora ele está colocado num lugar, tendo como origem uma família que Deus havia cortado. Deus havia amaldiçoado e dito, não haverá mais ninguém, eu tiro o anel de selar da minha mão. Pois Deus levanta Zacarias para dizer a Zorobabel, eu vou te colocar como um anel de selar, ou seja, eu vou te devolver o lugar que eu tirei da tua família, para mostrar, cumprindo a palavra dele, que os filhos não levarão o pecado de seus pais. Mas Zorobabel ainda estava muito abatido. Outro tanto, o sumo sacerdote, ali em cujos dias Zorobabel tinha de servir, estava mal das pernas. Então Deus traz uma palavra de revelação restaurando Josué, e outro tanto restaurando Zorobabel. Mas como eles estavam debaixo de impedimentos e falta de encorajamento, Deus lhe faz uma promessa e ao mesmo tempo uma orientação, que é esta palavra, esse oráculo que nós acabamos de ler no capítulo 4, versículo 6 de Zacarias. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. No contexto de Zorobabel, a colocação força e violência cabiam. O que Deus estava dizendo no lugar de usar os recursos de que todos os governantes fazem uso para fazer prevalecer seus editos, sua vontade, suas leis, para que as pessoas cumpram o que ele está determinando, força e violência. No lugar disso,
Zorobabel, será pelo meu espírito, nem por força nem por violência, ou seja, não será pelos recursos da sua governança, não será pelos recursos, por mais legítimos que sejam, de que você pode lançar mão para prevalecer no governo e fazer as coisas acontecerem, que elas vão acontecer. Não será por força nem violência, será pelo meu espírito. No contexto de Zorobabel era isso, mas no contexto da igreja de Cristo, que vive e depende do espírito, e poucos são os crentes que estão conscientes disto, força e violência dão lugar a outra coisa, a outras coisas no lugar de força e violência. De que nos servimos para realizar a igreja, de que nos servimos para realizar o nosso ministério, de que nos servimos para sermos crentes, para vivermos como cristãos na nossa geração. Nós nos servimos de Bíblia, de culto, de ensino, estudo, leitura, oração, não é verdade? Nos servimos de recursos espirituais, de ferramentas espirituais. Como povo, como igreja instituída, igreja evangélica, nós nos servimos de nomes, nós nos servimos de posição que a igreja ocupa, nós nos servimos de títulos, pastor, missionário, diácono, evangelista, presbítero e por aí vai. Nós nos servimos então de ferramentas para fazer as coisas acontecerem. Nos acostumamos tanto a nos servir dessas ferramentas, que tal como o risco que correu Zorobabel, nós incorremos no risco e no erro e caímos nele, de substituir, de confiar nas ferramentas e usá-las e crer que elas dizem, elas fazem, são elas que tornam a igreja, o crente, crente. Vocês vejam que há uma coisa muito comum entre nós, um erro que perdura há dezenas de anos, eu poderia dizer que vai bem além de dezenas de anos, como a igreja no Brasil tem 200 anos, nem 200, a igreja do Brasil tem 168 anos, a igreja evangélica. Então é um erro que no Brasil dura já 168 anos, difícil de reverter, porque ele tem a ver com nossas acomodações e nossos modismos. Nós acreditamos que para alguém ser crente, constituído e declarado evangélico, ele tem que ser levado à igreja, assistir um culto, levantar a mão na hora de um apelo e depois ser batizado. É de tal ordem. E lá na frente. Mas é de tal ordem que mesmo que nós entendamos que a pessoa é convertida pela palavra que pregamos, pelo agir do Espírito de Deus que usa a palavra no coração dela, a gente impõe sobre si mesmo, e a igreja instituiu isso, que ela tem de passar por esses caminhos institucionais. Ela tem que ir lá, ela tem que se filiar a um grupo para ser reconhecida como cristã e tem que se batizar ali. De tal maneira que houve grupos, isso durou muitos anos, até bem poucos anos, que não aceitavam um crente vindo de uma outra igreja que não fosse da mesma ordem ou que não tivesse aquela forma de batismo, e ainda existe isso, aquela forma de batismo que eles estabelecem como unicamente válida e verdadeira. E aí estamos trabalhando com a força e violência de que eu disse para vocês. Outras ferramentas, esquecidos que só existe uma ferramenta para tornar um pecador crente em Jesus. Só existe uma ferramenta para fazer esse crente ser membro do corpo de Cristo. Só existe um instrumento para que esse crente nasça de novo, seja santo, tenha sede de Deus, ama a palavra, entenda a palavra, leia porque tem sede e fome, ore porque tem sede e fome, adore, busque, quer aprender, quer crescer e testemunhar. O único instrumento não são os recursos de que a igreja dispõe, não são os recursos de que ela oferece até ao crente, veterano ou novo convertido. O único instrumento é o Espírito de Deus. Continua valendo o que ele disse: pelo meu Espírito crente, pelo meu Espírito pastor, pelo meu Espírito crente novo, pelo meu Espírito crente veterano, é pelo meu Espírito. Se eu não fizer, ninguém fará. Se eu não fizer, não acontecerá. Uma outra coisa de que a igreja, e aí eu preciso esclarecer aqui de forma muito ligeira, abrindo parênteses, que nós estamos hoje trazendo em cima de Zacarias 4:6 uma palestra. Isso aqui não é uma pregação, nem pretende ser. Uma outra coisa que, de igual maneira, né, por onde a igreja corre, fazendo uso de seus hábitos e suas ferramentas, é ela esquecer de forma muito completa, inteira, num pacote só, qual é
o lugar que o Espírito de Deus ocupa na vida do crente e o crente junto ao Espírito. Há grupos inteiros onde o Espírito Santo seria melhor que eles então fossem testemunhas de Jeová e não evangélicos. Não é Deus nem uma pessoa da Trindade. Ele é uma força de Deus, uma força operosa de Deus, como criam os judeus, como criam os testemunhos de Jeová. Eles não entendem, ou um bom número de crentes, quase que a totalidade nos dias de hoje, não entende que o Espírito de Deus é o único que age na igreja. Foi Jesus que disse, estabeleceu, e está acontecendo há 2000 anos. Se ele não fizer, nem a pessoa se converte, nem entende nada. Mas qual é o lugar que o crente ocupa diante dele? E qual é a relação dele com o crente? É todo em um único lugar. Certa vez, Martin Lloyd Jones disse algo que muita gente ainda questiona. Ele disse, nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Uma única vez Jesus disse que você pode pedir algo a Ele, ao Senhor Jesus. Uma única vez ele disse. Ele o tempo todo nos ensinou, e todo o Evangelho corre nessa direção. A igreja que revela-se historicamente, pondo em prática, no livro de Atos, o que é ser igreja, ela o tempo todo entendeu que ela tinha de orar ao Pai em nome de Jesus. E Lloyd Jones fecha. Lloyd Jones diz, nós temos que orar ao Pai em nome do Senhor Jesus. Adorar o Filho e o Pai. Mas orar ao Pai em nome de Jesus. Jesus é a via, Jesus é o acesso, Jesus é o intercessor, Jesus é o intermediário, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então nós nos servimos de Jesus para chegar ao Pai, assim como foi a obra dele que nos colocou diante do Pai como filhos. E com respeito ao Espírito Santo, então essas igrejas, algumas igrejas, aquelas que não veem nele um Deus, deveriam pegar o livro de Atos, arrancar página por página da Bíblia e jogar fora. O livro de Atos não é um livro de doutrina, ele é um livro histórico. Mas quando você vai para Romanos, você não tem como negar a pessoa e a divindade do Espírito Santo. Então Atos vai te provar a igreja tratando com ele como Deus, e ele tratando com a igreja como Deus. Esta é a razão porque a nossa confissão é trinitária. Os antigos credos, os primeiros credos, os credos do terceiro século, do quarto século, todos eles estabeleceram o que até hoje a igreja mantém. Nesse aspecto nós fazemos a mesma confissão dos católicos. Lamentavelmente eles reduziram o Espírito Santo à ideia de um bichinho, uma pomba, uma ave, né? Mas a verdade é que eles também entendem que nós temos uma confissão trinitária. Deus manifesta em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira pessoa é o Pai eterno, a segunda é o Filho eterno e a terceira é o Espírito Santo eterno. Da onde que a igreja tirou isso na sua confissão? Da experiência da igreja primitiva, da doutrinação de Paulo e do grande discurso de Jesus em João capítulos 14, 15 e 16, especialmente 14 e 16. Então, meus queridos, não tem para onde correr. Eu tenho ouvido ultimamente, eu sei que vai incomodar um bocado de gente, mas eu estou aqui para incomodar, né? Eu tenho ouvido ultimamente umas tolices, e aí eu peço desculpa por estar chamando os confessores de tamanha bobagem de tolos, mas é uma tolice, eu não tenho outra palavra para usar, não vou usar de eufemismo, mas tolices que não tem desculpa, que nós não podemos adorar o Espírito Santo, porque em nenhum lugar na Bíblia o Espírito Santo é adorado, que nós não podemos adorar o Espírito Santo, porque quem tem que ser adorado é Jesus, quem tem que ser adorado é Deus Pai. Se eu acreditar nisso, assumir isso e confessar isso, é melhor virar jeovita, porque eu estou declarando com todas as letras que o Espírito Santo não é Deus, não é igual ao Pai, não é igual ao Filho. Eu só posso assumir que eu tenho uma confissão trinitária se eu crer que o Deus o Pai é o Deus eterno, o Filho é o Filho eterno e o Espírito é o Espírito eterno. Que o Deus Pai é igual ao Deus Filho, e que o Deus Filho é igual ao Deus Espírito Santo. E se o Deus Espírito Santo é igual a Deus Filho, é igual a Deus Pai, ele é Deus tanto quanto o Filho quanto o Pai. O Pai é adorado, o Filho é adorado, o Espírito é adorado. Não tem para onde correr. A questão é que existem coisas práticas. E como o Espírito glorifica Jesus e te leva a adorar, você esquece de adorá-lo. Mas quando a gente canta, isso não é uma forma de adorar? Não é assim pelo menos que a igreja reduziu a ideia de adoração? Ela só canta e entende que está adorando. Então quando você invoca o Espírito Santo cantando, isso que você está fazendo é o quê? Não é adorar.
Quando você ora e pede, o cântico é uma oração, que o Espírito venha, te encha, te santifique, transforme, te dê poder. Você está falando com ele como Deus, ou então está cometendo uma tremenda blasfêmia, uma estúpida heresia. Se ele é Deus, ele tem que ser adorado, tanto quanto o Pai, quanto o Filho. E por que eu estou dando essa ênfase com tamanha veemência? Primeiro porque isso tem que ser alijado do nosso meio. São tolices que não tem explicação. Tem igreja proibindo que se cante cânticos que invocam o Espírito Santo. Então assumam que ele não é Deus. Assumam que a confissão não é trinitária. E outros aí dizendo, não, mas ele, em lugar nenhum está escrito que ele tem que ser adorado. Bem? A verdade é que também em lugar nenhum está escrito. Só uma vez Jesus falou que você tem que pedir coisas a ele, e os crentes se reduzem a só pedir a Jesus. Ele devia inverter, né? Pedir a Jesus em nome do Pai. Mas a Bíblia diz que é para pedir ao Pai em nome do Filho. Então percebe como a gente comete uns celecismos em teológicos ou na confissão? É desse jeito. E aqui temos uma coisa que é algo que está se agravando cada vez mais. Como nós não estamos sabendo nada a respeito do Espírito Santo, pensando nele, estudando sobre ele, lendo sobre ele, nós o lemos em Atos como se ele tivesse ficado confinado lá, nos primórdios da igreja. O livro de Atos abarca tranquilamente aí uns 30 anos da igreja, uns 30 primeiros anos da igreja. Então é como se ele só tivesse funcionado como Deus e fosse ativo, cumprindo o que Jesus prometeu, durante 3 décadas. E depois fosse ocupar esse lugar escondido, obscuro que ele ocupa até hoje. Quando o movimento pentecostal irrompeu no início do século XX, mais exatamente em 1912 no Brasil, e aí, mas já tinha acontecido na Suécia e estava acontecendo nos Estados Unidos, o Espírito Santo veio ocupar um lugar que tinha sido esquecido por mais de 5 séculos, bem mais. Ele voltou a ficar no centro da confissão, até de tal ordem que pareceu eclipsar o Filho e o Pai. Não é verdade? Não dava certo porque, como a função dele é glorificar Jesus, ele enchia o crente ia adorar Jesus, não tem jeito. Então Jesus estava sempre ocupando o lugar dele, porque o Espírito fazia isso no crente. Mas a busca pelo Espírito, por ser cheio do Espírito, ficou quase que criando paroxismo. Igrejas se formaram em função, até hoje nós temos a igreja quadrangular, a igreja do Evangelho quadrangular, ela é chamada quadrangular porque ela tem 4 máximas, que estão dentro da sua doutrinação, e na qual ela trabalha os crentes que são adeptos da sua confissão. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e volta, e vai voltar. São as 4 máximas. Ali está incluído, batiza com o Espírito Santo. Então faz parte dos 4 pilares sobre os quais a confissão da igreja do Evangelho quadrangular, tradicionalmente pentecostal, se apoia. As igrejas, então, chegaram a incorrer em absurdos que hoje estão procurando corrigir, nem todas corrigiram, do tipo, se o crente não falar em línguas, não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não é crente. Ele é até membro da igreja, é o nosso amiguinho na fé, né? A gente deixa ele cantar, a gente dá oportunidade, a gente deixa ele orar, mas ele ainda não está no nosso nível, ele não é espiritual, porque para ser espiritual ele tem que estar cheio de Espírito Santo, e só pode ser cheio de Espírito Santo se falar em línguas. Essas aberrações, elas prevaleceram na confissão pentecostal durante décadas. Aos poucos as pessoas foram ficando inteligentes e foram corrigindo essas coisas, né? Foram lendo melhor a Bíblia, aprendendo e fazendo correções. Há aqueles que ainda precisam ser iluminados e ainda se mantêm reduzidos desse jeito. E quanta gente entrou em angústia, depressão, tristeza, chegando à beira da morte com essa angústia no seu coração. Eu me lembro de um irmão muito amado em Rio Claro, que entrava em tudo quanto é igreja, tudo quanto era igreja dava púlpito a ele, porque, né, quando ele falava sobre a volta de Cristo, todo mundo queria ouvir. Ele me dizia: pastor, eu carrego no meu coração essa tristeza, eu não falo em línguas, nunca falei, todo mundo me dá o púlpito, eu vou numa igreja pentecostal. Ele pregava nas Assembleias de Deus de Rio Claro, e depois sempre vem alguém me perguntar: o irmão fala em línguas? E eu digo não, e já me torcem o nariz, já olham. Eu lembro de uma vez, Ed René, convidado por um grande, ele estava muito em alta, com seus livros e as suas pregações, em alta. Então foi convidado para um grande congresso pentecostal. E pregou, como naquele tempo ele pregava, cheio de graça e poder mesmo. Quando ele acabou de pregar,
O líder do congresso foi lá para frente com o microfone e disse: vamos orar por esse homem de Deus. Vocês viram como Deus o encheu, como Deus nos encheu, como Deus nos abençoou através dele. Vamos orar por ele ser cheio do Espírito Santo. Então essas coisas estúpidas, elas prevaleceram e a gente dá a desculpa da falta de esclarecimento. Mas eu acho que o mal maior do que tudo isso que ficou na história recente da igreja, os tropeços que estão sendo consertados, é o mal que reina hoje. O crente um pouco mais interessado nas coisas de Deus, ele lê. E quando ele lê, ele ouve alguma coisa assim do tipo: e Deus falou comigo, ou fez, e Deus me encheu, e eu fui cheio do Espírito, e eu senti, eu vi, me aconteceu. Ou ele lê, especialmente Lloyd Jones foi quem mais escreveu sobre isso, sobre os grandes avivamentos que Deus operou na Inglaterra, nos Estados Unidos, na China. Coisas que, contando, ninguém acredita, não é verdade? Eu lia aquelas coisas durante a minha juventude, e eu delirava sonhando. Eu dizia: meu Deus, será que um dia eu vou ver isso aí? Eu era tão aficionado por essas histórias de avivamento, porque elas inebriam a gente. São coisas assim muito, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, sabe? Aquela coisa que o homem não tem controle, e é Deus quem rompe, faz e conduz, e tudo acontece pelo Espírito. Não há resistência que aguente. Quando eu lia, mas o que eu quero colocar aqui para vocês é, a questão é que Hernandes Dias Lopes, ele podia fazer. Aí eu escrevi para ele e perguntei: o irmão viu o avivamento na Romênia? Ele disse: vi. Eu fiquei com uma coceira louca, né? Eu queria ir na Romênia para ver o avivamento da Romênia. E fui. Graças a Deus, Deus permitiu que eu fosse em 1999. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, permitiu que no período da minha formação ministerial, eu estava na cidade de Exu, 1981, Alto Sertão de Pernambuco, quando Deus irrompeu um avivamento em Exu. E pela misericórdia de Deus, que reconhecia a sede do meu coração e ouvia as minhas orações, Ele permitiu que eu fosse, eu e o companheiro que estava lá comigo, que foi comigo, que éramos sempre em dupla, fôssemos os únicos de todo o grupo que a escola separava para estar lá um fim de semana, pudessem ficar 13 dias corridos, que ficamos presos dentro da cidade. As pessoas, os outros obreiros, chegavam lá na sexta-feira e vinham embora no domingo 11 da noite. No outro fim de semana teria outro grupo. Durante a semana ninguém ficava lá. Nós chegamos numa sexta-feira e ficamos até a segunda da outra semana, foi mais do que isso, até o final da outra semana, ficamos 13 dias. Tanto que eu escrevi um artigo na época, que foi pedido pelos Gideões internacionais, 13 dias em Exu. Ficamos presos ali 13 dias, e foram 13 dias em que eu pude ver o que estava na literatura. Porque qual era a característica do avivamento? Primeiro, porque Deus operou o avivamento na história da igreja ao longo dos séculos, em muito tempo. Todas as vezes que Deus operou avivamento na história da igreja, foi em momento de crise. A igreja em estado de crise. E qual é a tradução para a palavra igreja em estado de crise? A igreja vazia, mundana, morta. Aí o Espírito veio e soprou vida. Teve que fazer isso repetidamente durante 100 anos. No espaço de 100 anos, 2 vezes com Londres, com a Inglaterra. Depois País de Gales. Depois Escócia. E aqueles que saíram dali levaram esse fogo de avivamento para a China. Tentem entender. A China, que logo depois se tornou comunista, mas era paganista, experimentar um avivamento espiritual no nível dos avivamentos de Londres. Depois, vários outros nos Estados Unidos, e aí recebemos os respingos deles, que foi a entrada do movimento pentecostal no Brasil em 1912. Ali em Exu, eu pude ver o que Deus faz quando a palavra chama de avivamento, porque eu vi pessoas se converterem sem pregação, sem a força e a violência, as ferramentas. Eu estou fazendo uma analogia, gente. Eu vi pessoas se converterem por causa de uma palavra de oração, ou porque a gente passou, só porque passou. Eu vi, não, eu experimentei, vivenciei. Eu vi o Espírito de Deus derrubar as resistências, esclarecer pessoas em fração de segundos, e pessoas idosas, veteranamente radicadas naquela confissão bem carola, entende? Aquela cheia de
como é que se diz? Ladainhas, e talismãs, e superstições, e aquele magismo chamado simpatias. Sabe, aquele cristianismo muito primitivo, alimentado pela igreja para manter as pessoas bastante ignorantes sob o domínio dela. E num segundo o Espírito de Deus esclarecer aquilo tudo, tirar tudo da cabeça daquela pessoa veterana daquele jeito, sem você explicar nada. Eu vi isso acontecer durante aqueles 13 dias. Vai ficar na minha alma para sempre, né? Vou levar isso diante do trono de Deus, a mais nobre experiência espiritual da minha vida. Porque nós já tínhamos encontrado evangelizado um garoto de 13 anos que estava sofrendo uma perseguição terrível pela mãe dele, que o proibia terminantemente de se encontrar com os crentes. Mas quando ele soube que tem 2 rapazes, eram sempre 2 moças que iam, tem 2 rapazes agora na igrejinha que está se formando, ele fugiu e foi lá para falar conosco, e contou o drama da sua história. Ele só tinha o Novo Testamento que os gideões deram, que foi o que trouxe o avivamento para Exu. E a mãe dele tinha uma Bíblia daquelas grandes, dos 78 livros, e ele disputava com ela. Ele dizia: abre aí Mateus capítulo tal, leia aí que eu vou ler aqui. Aí ele lia e mostrava para ela: está vendo como não é outro livro? É o mesmo, está dizendo a mesma coisa. O seu livro é o mesmo livro dos crentes. Ele disputava com a mãe, mas a mãe então trancou. Ele não pôde mais ir para a rua, estudar, fazer nada, para não encontrar os crentes. E nós ficamos aflitos por Ricardo, orávamos por ele, não podíamos chegar perto da casa dele, janelas fechadas, portas fechadas, proibição plena. O padre da igreja tinha dito lá para os membros da igreja, os párocos, os paroquianos: não passem pela mesma calçada dos protestantes. Quando eles vierem, atravessem a rua para o outro lado, porque o que está acontecendo ali amaldiçoa. Porque cada um que entrava ficava, né? Deixava de adorar o padre Cícero Romano e passava a adorar Jesus somente. Então a perseguição era grande. E aí na última noite nossa lá, nas últimas noites, a gente nunca sabia quando ia embora. Então a gente dizia para o povo: vamos ficar mais um pouco, vamos ficar. E sabíamos que teríamos que fazer isso no domingo, senão a gente não poderia vir embora, de jeito nenhum. Porque eles não deixavam, eles cercavam mesmo. E aí nós conseguimos, né, depois de convencê-los de que ainda continuaríamos, fugimos, literalmente, e ficamos perambulando, escondidos. A rua, o ambiente totalmente fechado, cerrado, que tinha havido assassinato naquele dia, de novo. Então todo mundo se trancou, foi a nossa deixa de poder ficar à vontade esperando o ônibus chegar. E aí vimos a casa do Ricardo. Ficamos olhando para a casa do Ricardo e orando por ele. Daqui a pouco ele aparece no quintal, abaixadinho, para que passar por debaixo da janela e a mãe não ver. Levanta o seu Novo Testamento para nós e faz assim, faz assim, faz assim. Foi a última imagem que eu tive do Ricardo, 13 anos de idade. Isso foi em 1981. Em 1987, 6 anos depois, eu volto a Exu para ver como é que as coisas estavam. Dona Lídia me liberou o campo, fui, Deus abençoou muito, foi uma noite de muitas conversões. A cidade não tinha juiz, mandaram o juiz para lá, o juiz foi o primeiro a se converter. A mulher dele, que era ex-presbiteriana, se reconciliou. Foi lindo, foi um trabalho lindo. Deus curou um câncer exposto, visível, no pescoço de uma das pessoas que a gente tinha evangelizado 6 anos antes. E a cura foi feita ali, diante dos olhos de todos. Todo mundo viu o caroço sumir, assim, ó, e murchar. Então, isso é avivamento. E aí eu perguntei pelo Ricardo, na hora do culto do domingo. Alguém aqui, perguntei aos veteranos, os de 6 anos antes, alguém aqui sabe do Ricardo, um rapazinho que morava ali do outro lado, que deve estar com 19 anos? Ah, Ricardo, filho de Dona Fulana. Ricardo hoje é o vice-moderador da Igreja Batista que se fundou na cidade. Gente, pelo amor de Deus, eu quero ver Ricardo. Vocês têm certeza que é o mesmo Ricardo? É o Ricardo, ele se converteu aqui, tinha 13 anos na época que vocês estavam aqui. Mas o Ricardo foi para estar em Petrolina, que é uma cidade que ficava 1 hora e pouca dali, está trabalhando lá. Então, não tinha como ver o Ricardo. Vim embora, 87. Ricardo está com 19 anos. 11 anos depois eu vou para Juazeiro, da Bahia, que fica à distância da ponte que cobre o Rio São Francisco de Petrolina.
E eu fiz o trabalho todo que tinha que fazer lá. Quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira eu estava lá na casa que me hospedou, esperando o voo de 9 da noite. E conversando com o dono da casa. Todo o trabalho tinha sido feito. Petrolina estava ali, tão pertinho, né? Mas eu ia imaginar Ricardo em Petrolina, há 11 anos antes, disseram que ele estava lá. Que tinha ido trabalhar lá, com 19 anos. Agora ele tinha 30, não é? E aí, conversando com o dono da casa, eu contei a história do Ricardo, a conversão do Ricardo, essa história que vocês acabaram de ouvir. E falei que ele foi para Petrolina, que trabalhava numa empresa lá, que veio como vice-moderador da Igreja Batista, que estava ali perto, eu tinha ido para ali para perto. Ricardo, ele é assim, ele saiu da igreja lá de São Paulo, ele está aqui, é o noivo da minha irmã. Será que é? Vamos resolver já. Ricardo, tem uma pessoa aqui que acha que conheceu você em Exu, que evangelizou você em Exu. Fala com ele para ver se é. Quando ele me passa o telefone, eu só escuto isso. É o Kleber? Era o Ricardo. E aí aconteceu esse grande milagre que eu disse, vou levar para o trono, né? Porque eu disse para ele, Ricardo, eu queria tanto ver você, queria tanto ouvir essa história aí, 18 anos, né? 17 anos que a gente não se vê e tanta coisa aconteceu. Ele era pastor agora, pastoreava uma igreja em Petrolina. E a mãe dele? Aí ele falou, por que não podemos? Eu falei, porque eu viajo logo mais para São Paulo. Ele, eu também. Eu estou saindo no avião de 9 horas. Eu também. Eu tenho uma reunião de líderes em São Paulo, estou tomando avião de 9. Falei, então a gente vai se encontrar no aeroporto. Aí vamos, então vamos nos ver, que alegria. Cheguei no aeroporto, lá está Ricardo, com uma senhora de idade, uma moça com 2 filhinhos, e ele de longe me vê um homem grande, né? Não era mais aquele menino, o pequeno agora era eu, e lá veio aquele homem grande. É o Kleber, vem correndo, me abraça e vai me mostrar a esposa, os 2 filhos, aí faz assim com o dedo, chamando a mãe, aqui mãe, pode bater nele, ele é o responsável por isso. A mulher me abraçou, muito obrigado pela bênção que meu filho se tornou. Ela era uma das ovelhas do filho. Viajamos e pela graça de Deus, avião vazio, sentamos um do lado do outro, né? Então foi um voo inteiro para São Paulo de papo, botando tudo em ordem, tudo em dia. O nome disso é avivamento, entende? Porque foi tão pouquinho, tão nada que ele ouviu, não aprendeu coisa nenhuma, não deu tempo, mas a conversão entrou. Tentem comparar com os nossos conversos, com as experiências que temos ao nosso redor, com seus parentes, a quem você evangelizou, que o primeiro tropeço que teve na igreja caiu nas mãos de Satanás e do mundo, ou que se não caiu, usou de dissimulação, liga, desliga, pluga, despluga, entendeu? Vai à igreja para poder dar uma sarambada assim de evangelismo, para dar uma invernizada de evangelho, aliviar a culpa, mas lá dentro não tem Espírito Santo. Tem tudo do lado de fora, tem título, tem igreja, tem Bíblia, tem texto decorado, tem tudo, menos o que faz, o que realiza. Ele não está lá dentro. Então não tem nova natureza, não tem novo caráter, não tem transformação de vida, não tem sede, não tem fome, não tem desejo de Deus, tem uma paixão louca pelo mundo, se dissimula, se finge de cristão, porque usa de jargão, que tenta convencer a si mesmo de que ele entende das coisas de Deus. Não, ele entende dos substratos, da força e da violência. Mas o Espírito que faz todas as coisas, não. Agora eu começo a pregar. De maneira que se você não tem tempo para ouvir a pregação, eu libero você. Ela vai ficar gravada. Se não cair de novo, e aí você vai ouvir. Mas eu quero falar sobre a vida da igreja pós o dia de Pentecostes. Nós sabemos que a igreja foi oficialmente estabelecida naquele dia. Abra sua Bíblia em Atos e você vai ver isso o tempo todo lá. E tudo mudou na vida dos discípulos a partir daquele momento em que o Espírito desceu sobre eles. Aquela revolução que fez com que todos afluíssem, porque havia um bando de homens numa algaravia, que eles entenderam, estão bêbados, sendo 9 horas da manhã, aquele alvoroço continuou no coração deles para sempre, nunca esvaziou, nunca esmoreceu. Voltou a acontecer na mesma intensidade, não mais. Você vai ouvir Pedro e Paulo e Barnabé
dizendo lá em Jerusalém como aconteceu conosco no princípio, para mostrar que aquilo tinha acontecido muitos anos antes e não voltou a acontecer com eles da mesma maneira. Não precisava. Ele veio com toda aquela evidenciação, línguas partidas como de fogo, e as próprias línguas que naquele momento não eram como as línguas de 1 Coríntios 12, que é o carismata, que é o pneumaticon de que Paulo fala, eram línguas humanas, eram idiomas, mas aqui em Coríntios não. Então, por mais que outros discordem, não estou pregando essa doutrina aí, mas todos se deram conta, a partir daquele dia, que passaram a viver sob o controle e direção do Espírito Santo, que veio, e é isso que está faltando à igreja pensar nos dias de hoje, veio substituir o lugar da presença do Senhor Jesus, que disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele deixou claro na pessoa do Espírito Santo: eu vou para o Pai e enviarei o Espírito, e ele será o outro Consolador, ele estará com vocês, ele estará em vocês. Ele veio substituir a presença do Senhor. Esta é a razão porque Paulo faz um trânsito muito fluente entre o Espírito do Senhor Jesus. O Senhor é o Espírito, entende? Ele recebe os mesmos títulos que Jesus e o Pai receberam. Senhor nosso Deus, Senhor meu e Deus meu, Tomé diz para Jesus, e Paulo chama o Espírito Santo de Senhor. Entende? É o mesmo título dado ao Pai, é o mesmo título dado ao Filho. E se eu adoro o Pai, ou se eu busco o Pai, ou se eu quero o Pai e a pessoa do Pai, se eu adoro o Filho, se eu sou grato ao Filho, se eu busco o Filho, se eu quero a pessoa do Filho, o que eu tenho de fazer com o Espírito Santo? Qual é o lugar que ele ocupa? Então qualquer leitor estudioso e atento da palavra de Deus sabe que o Espírito do Senhor passou a tratar com a igreja como o próprio Senhor. Ele não fez mais nem menos. Ele fez a substituição exata de Jesus no trato com a igreja. Ele trata com a igreja nos mesmos termos e parâmetros com que Jesus tratou. Ele apresenta vontade própria. Eu não vou gastar tempo lendo o texto. Dito, você anota se quiser, procura depois, para ganharmos tempo aqui, que eu já gastei muito tempo. Mas veja, ele tem vontade própria. Você tem isso em Atos 13:2. Separem-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado, e o texto diz: disse o Espírito Santo. Ele tem vontade própria. Ele tem orientação direta. Está em Atos 9:31, eu disse que não ia ler, mas esse aqui eu tenho de ler porque eu não o sei memorizado, meio porque ele é um pouquinho mais amplo, e aí eu vou ler para você. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então ele faz orientação direta sobre ela. Ele se manifesta sobre ela com manifestação de poder e milagre. Todos os milagres feitos em nome do Senhor Jesus são operados pelo Espírito Santo. Entende? No próprio Senhor Jesus, através do próprio Senhor Jesus, era pelo Espírito Santo que ele operava milagres. A Bíblia diz claro: Jesus cheio do Espírito, aí curou, cheio do Espírito, falou. Percebe? Se estas coisas aconteciam com o próprio Filho, que é Deus, o Deus encarnado, o Espírito enchia para que pudesse realizar, o que você acha que vai acontecer com eu, o menor dos teus vasos? Não é fato? Como cantamos hoje aqui. Então você vai ter Atos 4:31 mostrando o Espírito operando na vida da igreja com poder e milagres. O texto não torna tão explícito, mas nem precisa, mas eu quero ler para você, para que você possa fixar isso aí. Quando o texto diz para nós: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Se você for para a oração deles no versículo 29, vocês vão entender o que é anunciavam corajosamente pelo Espírito Santo de Deus. Eles oraram dizendo: opera, nos dê ousadia, nos dê essa coragem, enquanto tu operas sinais e maravilhas pelo nome de teu santo Filho Jesus. Quem ia operar esses milagres e maravilhas? O Espírito Santo. Estamos estudando Gálatas. Vocês ouviram Paulo repreendendo os Gálatas e dizendo: quem operou milagres e maravilhas no meio de vocês, foi a lei ou foi o Espírito? Estamos condicionados à ação dele. É ele quem faz a igreja ter vida e existir, e um homem, a mulher, se tornar crente em qualquer lugar. Então na igreja veio acontecer a palavra da profecia feita por Zacarias a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. As pessoas pensam que podem
entrar no Espírito através de cânticos, de formas, entende? Através de liturgias. Você vê aí pessoas forçando barra, por quê? E forçando muito. Porque como o Espírito mexe com as emoções humanas, e as emoções são um tempero, e todo mundo quer o emocionalismo, você vê líderes provocando a emoção. Ou através de cânticos, lembra do profetizar cantando? Que foi instituído pelo povo da Lagoinha, que ficava dedilhando, e ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó, aquelas orações longas, chatas, cansativas, que não iam a lugar nenhum. Me lembro bem de um pastor chileno, amigo meu, dizer, gente, isso aqui está virando uma mantra aqui dentro. Depois, nós experimentamos, sofremos na nossa pele isso muitas vezes, na igreja Rio Clarense, com o nosso irmão que dirigia o louvor, ele ficava fazendo voz cavernosa, ô Senhor, lembra disso? Para poder ver se trazia o Espírito aqui, para junto. Não é só. Você vai encontrar aí alguns buzinando, eles pegam um chifre de boi, ficam, e no outro dia a gente assistiu, fizeram uma piada, um que foi buzinar assim, num culto e saiu desafinado, para provocarem-nos, para poder dizer, o Espírito está aqui, está nos enchendo. Formas, entende? Formas. Força e violência. É isso. Forçando para que as coisas aconteçam e digam, ou estamos cheios do Espírito. Ah, o Espírito de Deus está aqui entre nós. Não. Força e violência perderam seu lugar para significar, no mínimo, nenhum poder humano. Entende? Nenhum engendramento humano. Nenhum imaginário humano. Nenhum artifício. Nenhuma lei ou controle com ingerência humana. Nada mais aconteceria, depois de Atos, capítulo 1, cumprindo Zacarias 4:6, nada mais aconteceria senão pelo agir do Espírito de Deus. E aí eu quero dizer aos irmãos que a história da igreja nunca seria diferente disto, e nem poderia ser, porque só existe igreja por causa do Espírito Santo. Entende? Ele te convence do pecado, da justiça, do juízo, ele te leva diante da cruz, ele te mostra a cruz, ele mostra o seu pecado, ele mostra a graça perdoadora de Deus, e ele te incorpora no corpo de Cristo, o corpo invisível. Por isso é que as pessoas ficam muito confusas e entendendo, ou se eu não for membro daquela igreja ali, assim, em tal lugar, eu não sou crente. Não. Se eu não me batizar, eu não obedeci um dos únicos 2 mandamentos que eu tenho. Mas o que me torna crente não é ser membro da igreja tal, é ser membro do corpo de Cristo, e ele é invisível. Ele é universal e invisível. O Espírito Santo te batiza no corpo de Cristo, não é na igreja visível. Quem te batiza na igreja visível é o pastor, é o batizador. Mas você tem a Bíblia claramente nos dizendo que em 1 Coríntios 12:13, que é o Espírito quem te batiza no corpo de Cristo, quem faz você imergir. Da mesma maneira como você, para se batizar, recebe a água, ou então é mergulhado na água, para se entender então um confessor de Jesus, o Espírito Santo faz essa obra invisível. O que isto traduz em termos de identificação para nós? Como é que eu sei que eu sou membro do corpo de Cristo? É porque eu sou membro da igreja batista, ou da igreja presbiteriana, ou da igreja congregacional, ou da Assembleia de Deus? Não, porque eu posso ser membro desta igreja e não estar no corpo de Cristo. Está certo? Isso é fato? Vocês têm dúvida disso? Não. Claro que não. Eu posso estar ocupando um púlpito dentro de uma igreja e não ser membro do corpo de Cristo. Eu posso ser membro do corpo de uma prostituta, como Paulo diz, oferecendo meu corpo para ser membro de uma prostituta. Paulo diz isso aqui, se não for convertido, isso acontece. Pode acontecer. E eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou falar, eu vou orar, eu vou fazer todas as forças e violências, as cópias, o estereótipo de ser cristão. Vou me convencer a mim mesmo, mas não nasci de novo. Então, quando você nasce de novo e é inserido no corpo de Cristo, você tem o idioma do céu instalado na sua alma, seus ouvidos percebem, vós tendes a unção do santo, sabeis todas as coisas. A palavra de Deus tem outro sabor, tem uma reverência, tem outro sentido. O nome de Jesus é santo no seu coração, na sua mente, na sua boca. E o outro crente é seu irmão. Por menos intimidade, identidade que você tem, quando você descobre, sabe que ele nasceu de novo, quando os conteúdos dele são compatíveis com os seus, porque essa é a diferença, não é o fato de que é membro de uma igreja que vai ter os seus conteúdos. Pelo contrário, estamos vivendo dias de tal ordem, e eu me tornei muito cético nesse tempo por conta disso, como crente, como pastor, por conta
dos membros de igreja não nascidos de novo, que se entendem no mesmo nível dos demais crentes, com os mesmos direitos, porque tem o mesmo evangeliquez, tem a mesma liberdade de acesso à Bíblia, tem a mesma autoridade dada pela igreja para ir e vir, para falar e acontecer. Mas quando abre a boca, e Jesus deixou claro que a boca fala do que o coração está cheio, o que sai é uma pantomima, é um vazio, você derruba com um sopro, não tem nada lá dentro, o conteúdo não é compatível com o seu, então não vale a pena estar junto, ouvir, é preferível estar junto de um ímpio, porque você sabe o que virá do ímpio, mas você está ali, sabe, foi esse o grande problema de Jesus com os fariseus, que eram os zelosos da lei, e Jesus não encontrava essa lei dentro deles, então o Senhor os detestava, chamava de cães, sepulcros caiados, detestava estar entre eles, mas de vez em quando encontrava um, de fato, com conteúdos reais, encontrou Nicodemos, encontrou outros mais que você encontra a Bíblia citando para nós, José de Arimateia e outros mais, aí com esses ele dialogava, tinha comunhão. Então hoje em dia eu ando muito cético por isso, porque você tem toda uma estrutura montada que dá autoridade evangélica ao sujeito, mas lá dentro você tem vazio, o mundo. Ele está usando das coisas espirituais para se dar bem na vida, e tem igreja aí induzindo, ensinando ele para isso. A linguagem que ele traz para você, entremeada de, sabe, jargões evangélicos, é mundana. Ele pensa igual ao mundo, ele sente igual ao mundo, ele ama como o mundo faz. E Jesus deixou claro, quem ama o mundo faz-se inimigo de Deus. Então, na verdade, meus irmãos, a verdade é que a dependência do crente, o indivíduo, ao e no Espírito Santo de Deus, jamais poderia ser de outra forma, é total. E é o indivíduo, para que seja verdadeiro, coletivo, o inverso nunca pode acontecer. Então não se pode pretender que o indivíduo seja cheio a partir do grupo. O grupo é cheio a partir dos indivíduos cheios. Deus não inverte essa ordem. O Espírito de Deus não enche o grupo, enche o indivíduo e o põe no grupo, e aí enche o grupo. Mas veja, a Bíblia diz para nós, e aí mais uma vez eu digo, vou citar sem ler, porque não dá tempo. O Espírito gera o crente, para falar dessa dependência absoluta que temos para sermos crentes em igreja. Observe tudo que ele faz, ele gera o crente. Percebe? Jesus fez a obra dele, Jesus foi na cruz, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, a obra foi então confirmada, mas quem gera o crente, quem põe o efeito dessa obra no crente é o Espírito Santo. Foi o Senhor Jesus quem disse isso. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é ele quem convence. E quando eu digo aqui que ele gera o crente, é um dos textos, que não é o único, é Tito 3,5, onde Paulo, escrevendo a Tito, diz que nós somos gerados pelo Espírito na palavra. Gerado aí significa nascidos, está entendendo? Como quem vai para dentro de um útero, é formado ali e depois é dado à luz. Ele nos gera na palavra, ele gera o novo homem. Não foi isso que Jesus disse para Nicodemos? Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Se você não nascer do alto ou do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Aí repete, quem não nascer do alto ou do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. É o Espírito quem faz. Se ele não fizer, não vai acontecer. É de tal ordem esta palavra, que as igrejas deveriam estar muito, angustiadamente preocupadas, eu me refiro aos púlpitos, nos seus cultos de evangelismo, em estar suplicando ao Espírito Santo que faça alguma coisa com aquelas pessoas que estão ouvindo aquela palavra da pregação, porque não é o púlpito, não é a palavra que o pregador está, o evangelista está produzindo que vai gerar alguma coisa. Lloyd Jones conta uma história muito interessante, falando sobre isso, sobre essa convicção que o Espírito Santo produz. Havia um evangelista, avivalista, na Escócia, e estava sendo muito usado por Deus, e Lloyd Jones conheceu um grande homem de Deus, pregador, escritor, que foi o pastor que o precedeu, I. Parker, não sei o que I significa, acho que era Irving, não sei, é um nome muito famoso, e ele contou para Lloyd Jones uma experiência que ele teve muito marcante, que ele foi na igreja ouvir aquele grande pregador, e ficou impactado com o que ouviu. Ele viu como as pessoas reagiram, e ele tinha um amigo ateu, indiferente, a quem ele evangelizava, com quem ele discutia e disputava as escrituras, o sujeito seco, vazio, frio.
Quando ele foi naquela igreja, que ele viu aquele pregador lá, ele disse, a essa palavra ele não vai resistir. E o convidou para ir, o homem foi. E ele contou para Lloyd Jones que naquela noite em especial, aquele homem se excedeu, o pregador. Deus o usou de uma forma magnífica, acima do que ele estava acostumado a ver. E o sujeito sentado do lado dele, absolutamente indiferente. Ele estava se arrebentando todo e o sujeito assim. Quando acabou, ele disse, não é possível. Alguma coisa aconteceu e ele está sem coragem de dizer, e ele vai me dizer do lado de fora. Saíram. Entraram no automóvel dele lá, o homem não diz nada. Ele não aguentou. Você gostou do que ouviu? Interessante. Você entendeu? Algumas coisas eu entendi, mas não faz diferença para mim. Aí, esse pregador, pastor, falou para o Lloyd Jones, e o Lloyd Jones transferiu para nós, através da pena do tio da Vera que fez a tradução. Eu estava falando com a pessoa errada. Eu estava pensando que o pregador faria essa obra. Mas o Espírito Santo não estava ali. Só ele que aplica. Só ele que faz. Não aconteceu. E é isso. A gente canta, não é? Vem Espírito. Por conta dos avivamentos da Inglaterra e do último, que foi em 1850, Dona Sarah Calley compôs um dos mais belos hinos da nossa himnologia, que está em todos os hinários de todas as igrejas. E é muito linda a letra, porque ela falava de coisa que ela sabia da terra dela, ela estava aqui no Brasil, mas que ela não experimentou. Vem Espírito Divino, grande inspirador. Aí no coro da mensagem ela põe lá, maravilhas soberanas, não, no coro não, numa outra estrofe. Maravilhas soberanas, outros povos veem, derrama a mesma bênção sobre nós também. Ela estava pedindo, derrama aqui sobre nós brasileiros, ela não era, mas estava evangelizando os brasileiros, derrama sobre este povo aqui, essas mesmas bênçãos que nós temos ouvido, que outros povos estão vendo. A essa altura, quem eram os outros povos? Os dela, em Londres, na Escócia também, e os da China, com o avivamento lá com Mary Scofield, a quem Deus usou. O Espírito inclui o crente na igreja, eu já falei para vocês. O Espírito instrui o crente, Jesus disse isso. Ele os guiará a toda a verdade, entende? Não é seminário, não é o pregador, não é um estudo bíblico, o ensino das quintas-feiras. Se ele não te levar para dentro da verdade, isso aí só vai fazer ranhuras intelectuais na sua mente. Entende? Não importa quantos compêndios teológicos você leia, não importa que você leia a Bíblia toda, se o Espírito não te guiar à verdade, ela não será essa verdade para você. Ela não vai acontecer dentro de você. Entende? Como dependemos da ação dele. O Espírito convence o crente. É uma das mais magnas, mais maravilhosas declarações da palavra em Romanos 8,16, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Entende? Não são os credos. Não é o nosso evangelista, não é o pregador da igreja que chega, a partir de hoje eu declaro que você é nosso irmão, porque acabei de te batizar. Não. Ou é uma convicção no íntimo, que só ele faz, e como disse muito bem Lloyd Jones, estou citando muito ele, porque ele é o maior comentarista, a meu ver, de Romanos 8, especialmente Romanos, mas Romanos, especialmente capítulo 8, e ele bate muito nessa tecla. Ele diz, enquanto o Espírito não te der convicção, toda a sua experiência será estrutural e externa. Mas quando ele vai lá dentro, tudo cai. Domingo, estávamos ouvindo há 2 domingos atrás o testemunho do filho mais novo do pastor Jaderson, de 17 anos, que se converteu no retiro agora que eles fizeram. E a maneira como esse menino foi tocado. Passou 17 anos criado por um pai dentro do evangelho e dizia, não era crente. E eu sabia que não era crente, e agora, coisa de 1 ano atrás, deixei tudo, abandonei tudo, não queria saber de mais nada, claro, pleno vigor da adolescência, né? A rebeldia da adolescência. O Jaderson falava aqui comigo e questionava a questão da conversão dos que estavam no seu entorno. Vai lá, nesse retiro, enquanto alguém pregava, o Espírito de Deus entrou no coração do menino, o pai já o havia exortado muito no Rio. A ele, ao outro e ao primo deles. E quando o pai os exortou, ele se quebrou.
pai exortou de forma dura, não sabemos o que foi. Fabiana falou para Lília e ele nem me falou. Fabiana disse, foi feia a coisa. E ele se quebrou. Dali foram direto para o retiro, na outra semana. E quando chegou lá no retiro, a palavra sendo ministrada, ele se quebrou. Aí ele saiu para um canto e foi falar com Deus. E aí ele diz, com todas as letras, mas com muita paixão, ele falou comigo, ele me encheu. E eu orei, eu chorei, eu me quebrei na presença de Deus. E o Jaderson disse, está devorando tudo quanto é livro. Quer ler, quer saber, quer conhecer, fome, fome, fome. Amém. Porque o Espírito foi lá e fez. 17 anos dentro da igreja. Cresceu nela. Mas chegou o momento de Romanos 8,16 na vida do Pedro. Como tem que chegar na vida de todos nós. O Espírito vem e dá testemunho lá dentro de que você é filho. Pode o inferno inteiro descer ou subir para tentar te dizer o contrário, que não convence mais. Ele fez. Ele foi onde ninguém pode ir, no íntimo do seu ser. Jesus disse que ele guia o crente. Agora não é apenas guiar na palavra. É Romanos 8,14, Paulo dizendo, todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, ou todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Percebe? Essas orações que a gente faz pedindo, Senhor, eu tenho aquele negócio para fazer, eu tenho aquela decisão para tomar. Ah, Senhor, eu peço que o Senhor abra as portas. A gente sempre pede a Deus, né? Deixa eu fazer e vem atrás abençoando. Limpa os resíduos que eu vou deixando. Paulo chega e diz assim, quem é guiado pelo Espírito é filho. Primeiro o Espírito guia, depois é que você vai pedir ao Pai. Primeiro você sente que foi empurrado naquela direção. Amém. Ele te conduziu. Por isso você nem consegue voltar depois da decisão tomada. Porque ele te conduziu, ele te guia. E eu não quero limitar esse guiar apenas às decisões da vida, mas guiar em todas as coisas. Dou glória a Deus. Falo isso aqui com muito temor e tremor, de ser julgado de soberba, de jactância, de todas aquelas coisas que eu estou muito consciente que tem um encontro marcado com um paredão de Deus, porque Deus resiste ao soberbo e ao altivo e os derruba. Mas eu tenho dito uma coisa que é uma experiência em 40 e poucos anos de ministério, 40 anos, né? 40 e pouco cada formação. Uma coisa que tem sido muito repetitiva de uns anos para cá, ele me disse aqui nesse lugar que isso aconteceria, e tem acontecido. Eu não prego uma mensagem. Posso pensar, se você for abrir meu livrinho, meu caderno de meditações, você vai encontrar lá 3 temas anotados. Porque eles vêm, eu tenho que anotar. Às vezes acordo de madrugada e anoto, e deixo lá. Senhor, para quando? Ou para que igreja? Como eu não estou indo mais em igreja nenhuma, eu sei que é aqui. Para quando? Vocês viram que eu abri isso aqui hoje dizendo, ele botou essa palavra no meu coração há vários dias. Isso, o nome disso é ser guiado pelo Espírito. Ele me guia na palavra que eu tenho de pregar. Então eu não prego preso a um calendário, a uma data. Quando chega e fico aflito, datas como Dia das Mães, Dia dos Pais, eu fico, Senhor, o Senhor vai por aí. Aí quando ele vai é um alívio, né? Porque está todo mundo esperando que a gente vai falar sobre isso. E quando ele não vai? Você vai lá para o outro lado, todo mundo querendo que você paparique mãe, e ele está lá sentando o pau, né? Porque está levando para o outro lado. Mas a verdade é que não escolho o texto, não decido o que eu vou pregar, eu simplesmente aguardo, e ele dita, e ele dá, aí eu sei o que eu tenho que pregar, e eu tenho muita consciência de uma coisa, ele controla a igreja, ele sabe que a igreja que estará me ouvindo precisa ouvir isso. Por isso que eu sei que aqueles que falham, que não vão, não participam, não ouvem, estão cumprindo o que Jesus disse em Mateus: não conheceste a oportunidade da tua visitação. Entende? O que aconteceu com Tomé? Deixou de ter o primeiro encontro com o Senhor Rede Vivo, que ficaria poucos dias com eles, porque não estava lá no dia em que Jesus apareceu pela primeira vez. E é fato, depois de ressurreto. Ele capacita o crente, Atos 1,8, todo mundo sabe. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Ele dá plenitude ao crente, estamos cantando o tempo todo, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito, e encher aí é ficar pleno. E depois nós temos Romanos 2,29, mostrando que o Espírito
santifica o crente. Eu sei que há um sem número de textos que eu poderia usar para falar do Espírito que opera a santificação no coração do crente, convence do pecado e dá espírito de santificação. Mas esse texto aqui é sui generis. Em Romanos 2,29, Paulo diz, não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita, para dizer que os judeus diziam, o incircunciso é imundo, e o limpo é o circuncidado. Aí Paulo chega e diz assim, quem limpa é o Espírito, é ele que transforma você em alguém limpo. Mas em contrapartida, esse crente igreja que depende totalmente do agir soberano do Espírito, do mover do Espírito, do encher-se do Espírito, para ser crente, para ter vida, e ainda passo nisso aqui daqui a pouco, ele deve buscar ser cheio do Espírito, é a ordem apostólica, é Efésios 5,18 que eu acabei de citar. Impõe-se sobre mim e você, entende? O fato de que ele age na igreja, o fato de que ele é soberano, o fato de que ele tem vontade própria, o fato de que ele realiza todas as coisas, não impede que você saia atrás. É ordem, é orientação doutrinária apostólica. Deixem-se encher pelo Espírito, é o que está escrito originalmente. Se Paulo estivesse aqui hoje falando, ele não diria como está em nossas versões, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não, a palavra é deixem-se encher, porque somos nós que bloqueamos, que impedimos. Eu concordo, lamento, mas concordo com um sem número de crentes que não quer ouvir falar nada sobre dons espirituais por causa das imitações do que chamam de dons do Espírito por aí, e que é uma aberração, uma vergonha, um escândalo, é uma profanação também, porque muitos dos instrumentadores desses dons estão cheios de caca e craca, sujos, mas falando em línguas, profetizando. A gente vê isso no nosso entorno o tempo todo. Aqui na cidade, uma profetisa aí que enchia a igreja, estava traindo o marido com o garoto, que era o líder do louvor, a igreja que ela dirigia, que tinha pouco mais do que a idade da filha mais velha. Então, é por isso que a Bíblia diz que o crente pode resistir ao Espírito. Foi a pregação de Estevão para todos os judeus, vocês resistem ao Espírito como os pais de vocês. Aquele que eu tenho que procurar que me encha, eu posso resistir a ele. E esses crentes que não querem buscar o Espírito porque tem medo de dons, que fulano tem uma vida suja e tem dom, estão resistindo ao Espírito de Deus. Essa é a verdade. Quando o Espírito soprou aqui no Brasil, na década de 1960, aconteceram coisas que nem estão nos registros. Os pastores congregacionais do Nordeste, especialmente João Pessoa, estavam se mobilizando para oferecer resistência, como aconteceu com a minha igreja em Niterói, aos crentes que estavam se pentecostalizando, participando de reuniões de oração, falando em línguas, buscando poder. Então eles se organizaram para fazer uma frente e excluir esses crentes. Havia igrejas já que tinham aberto espaço, então eles iam excluir a igreja. E o líder desse grupo do Nordeste era o pastor Jonatas Catão. Eu o conheci já idoso, ele faleceu agora com quase 100 anos de idade, a coisa de 3 ou 4 anos. Conheço a família dele toda, estive várias vezes na igreja dele, eu estudei em João Pessoa. E estive lá no ano 2000 também, foi a última vez que fui lá. Pastor Jonatas Catão era um dos líderes, que partiu para uma reunião de liderança em Campina Grande, a 2 horas de João Pessoa, com força e violência, para poder, naquela reunião, tratar da exclusão dos crentes que falavam em línguas, que eles chamavam de glossolalistas, para poder não ofender, para não chamar de linguarudos, eles chamavam de glossolalistas. Glossolalia quer dizer falar em línguas. E aí, ele partiu, de ônibus. O ônibus sai dali mesmo, da esquina, da igreja dele. O ponto do ônibus é ali, em frente à igreja dele. Ele tomou o ônibus ali, para 2 horas depois descer em Campina Grande. O ônibus não tinha saído de João Pessoa, porque o bairro era Cruz das Armas. Cruz das Armas está 15 minutos do centro de João Pessoa. Ele sentou no canto dele, Bíblia na mão, terno, gravata, pensando nos argumentos que ele estava levando, material escrito, livros, para tal reunião onde estaria excluindo aqueles líderes. E de repente, algo impensado aconteceu com ele. Qual foi o algo impensado? O que você lê em Atos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1? De repente, não foi assim?
Está escrito, começa assim, de repente, um vento impetuoso veio e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, descendo sobre cada um, que eram 120. E todos começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhes dava que falassem. Pastor Jonatas Catão estava ali colhidinho no canto, pensando o que tinha que fazer. De repente, o Espírito de Deus invade o coração daquele homem ali, com convicção de erro, de pecado e de, como ele dizia, de glória de Deus. Quando ele me fez ter noção da glória de Deus, eu quis glorificar. Eu esqueci o ambiente em que eu estava. Eu quis glorificar. Mas não entendi uma palavra do que saiu pela minha boca. E não conseguia parar. Era o impulso que vinha de dentro, e eu chorava, e falava, e tapava a boca. E 2 horas depois, que ele não podia descer do ônibus, ele chegou em Campina Grande. Imagina o que aconteceu. Eu vim aqui para vocês me excluírem. E a igreja dele foi a primeira a ser excluída. Era a igreja que mais cooperava com o Betel, porque o Betel ficava no meio do quarteirão, a igreja dele ficava aqui na esquina, o Betel aqui assim, ó. Todo mundo fazia trabalho lá com a igreja dele. Então, foi a primeira igreja congregacional do Nordeste a se avivar. A primeira igreja congregacional do leste do Brasil foi a minha, em Niterói. Igreja Evangélica Congregacional Independente de Niterói. Ela era igreja evangélica congregacional, mas foram excluídos, e aí tornou-se igreja independente. Hoje pertence ao mesmo grupo. Passaram anos, o povo ficou inteligente, cresceu, né? E aí entendeu que aquilo era uma tolice que tinham feito e trouxeram eles de volta. Graças a Deus. Mas veja, o crente pode entristecer o Espírito Santo. Efésios 4,30 nos adverte a respeito disso. Da mesma maneira como você tem que se encher dele, você pode entristecê-lo. As pessoas não conseguem entender, então largam de lado. Eu vou deixar de lado porque aonde já se viu o Espírito Santo ficar triste? Isso é coisa de homem, isso é coisa da nossa psique, da nossa carne. Tem gente levantando esse argumento. Mas é a mesma Bíblia que diz que o Espírito Santo sente ciúme por mim. Ciúme de mim. Já vi muita gente tomando traulitada na cabeça que o Espírito Santo estava com ciúme de mim. E a pessoa veio tentar me diminuir, me humilhar. Ele não gostou, não. Ele tem ciúme. É claro que a Bíblia está usando o que nós chamamos de antropopatismo, sentimentos humanos, para traduzir os sentimentos de Deus. Mas desde quando nós, feitos a imagem e semelhança de Deus, não podemos ter sentimentos semelhantes aos de Deus? Desde quando eu vou dizer que estes são meus e aqueles são os dele? Pois aqui está a Bíblia dizendo que ele se entristece. E ele se entristece com quem o entristece. Porque Paulo está falando para a igreja, para crentes, da categoria daqueles crentes de Éfeso. Não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da eternidade. Então ele está falando com um crente em cujo coração está o Espírito Santo habitando. Vamos ter cuidado com isso, crentes, irmãos. Nós, os crentes, em cujo coração o Espírito Santo habita, o Espírito que está nos selando para o dia da redenção, podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Aí alguém diria, e daí acontece o quê? Olha, eu não quero saber. Eu só sei que o passo seguinte está em 1 Tessalonicenses 5,19, onde Paulo diz que eu posso apagá-lo. Lembram que ele veio como fogo? Não é pertinente o verbo apagar aqui? Quando Paulo escreve para Timóteo, dizendo, desperta o dom de Deus que há dentro de ti, que te foi dado por imposição de mãos do presbitério, o verbo que ele usa ali por despertar é sopra para acender, não deixa apagar. Bem, a gente conhece igrejas de pavio apagado, crentes apagados, espírito apagado. O espírito não habita mais nele? Habita, está inerte. Ele não ouve, não percebe, não deixa o espírito fazer nada com ele. Ele atribui a coisas acidentais, as emoções, emocionalismo, outras circunstâncias, alguma coisa boa que esteja acontecendo dentro dele. É o seu estado de espírito. E aí espírito em letra minúscula. Eu posso apagar. E o que é o crente de espírito apagado? O que o espírito faz? Ele dinamiza, ele dá poder, ele dá aquilo que os apóstolos pediram, ousadia. Pronto, tira isso aqui que eu acabei de dizer, você tem a resposta. Isso é o crente de espírito apagado. Ele é uma mesmice, ele é aquela mornidão de Laodiceia. Tanto faz como tanto fez, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se Deus fizer, está bem, se Deus não fizer, também está bem. Eu sou apenas o passivo. É um discurso bem feito, mas que significa que o espírito está apagado. Primeiro foi entristecido. É quando ele convence você de que ele não gostou do que você decidiu.
se entristece com você, e você passa por cima e faz de novo. Aí você vai fazendo, você vai obturecendo o seu coração e apaga o Espírito de Deus. Sem o agir dinâmico do Espírito não há espiritualidade eficaz e convincente. Paulo diz em Romanos 5,5 que Deus derramou amor em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado. Entende? Você só pode amar pelo Espírito, só pode sentir pelo Espírito, só pode vibrar pelo Espírito. Se ele não fizer, você está morto, está apagado. Não há apetite para as coisas espirituais eternas. Não há sede de Deus, disso eu entendo. Meu Deus, eu estou cansado de ver o crente para quem tanto faz como tanto fez. Não há espiritualidade ativa, positiva, dinâmica, não há. O que fica é uma vida de igreja morna. A vida que leva, quanto menos compromisso, melhor. Bem, eu fico muito incomodado em falar estas coisas quando a minha memória me diz o que eu aproveitei e coloquei no meu livrinho lá, Faça-se Luz, que eu tinha 16 anos, gente. O Espírito de Deus encheu meu coração e a minha igreja era muito longe, eu não tinha dinheiro de passagem para ir para lá. Filho de uma mãe pobre que trabalhava a semana inteira na máquina de costura, para me dar o dinheiro de passagem do sábado. Eu tinha que ir dormir na casa dos crentes para poder participar dos cultos do domingo, porque eu não tinha essa passagem para ir e voltar. E aí, durante a semana inteira, eu não tinha igreja. Eu precisava, eu queria ouvir, eu queria saber, e não tinha. Eu queria orar, eu queria entrar na presença de Deus, buscar a presença do Senhor, e não tinha. Então, o que eu fazia com aquela semana vazia? Sem culto. Eu pegava minha Bíblia, tomava meu banho, trocava de roupa, pegava minha Bíblia e saía procurando uma Assembleia de Deus, que era a única igreja que funcionava, as únicas igrejas que funcionavam todos os dias, a qualquer hora, era a Assembleia de Deus, né? Meu bairro tinha muito. Onde tem pobreza tem a Assembleia de Deus. Hoje em dia é o contrário, né? Mas naquele tempo era assim. Então, eu passava pela primeira, a porta está fechada, eu ia procurar outra, a porta está aberta, tinha som lá dentro, alguém está fazendo alguma coisa. Geralmente, 3 da tarde, mulheres, né? Donas de casa, que não estão trabalhando, não têm um emprego, não têm um ofício para cumprir. O que elas iam fazer? Iam para a igreja orar. Aí lá ficava eu passando na porta da igreja para lá e para cá, até que alguém me visse, porque eu era o único homem. E lá sei se eu podia entrar na reunião, alguém via, sempre alguém via. E chegava, chamava, pode entrar, irmão. Claro que era irmão, vestido até aqui, como eu fiz agora, aqui, né, de propósito, e Bíblia na mão, pode entrar, irmão. Oh, que festa! Ficava lá até acabar. E geralmente reunião de oração de assembleano não acaba, né? Você só se esgota, mas não acaba. Começa, mas não acaba. Depois Deus me permitiu ter um culto, Lília se converteu lá, uma igreja onde o culto tinha hora para começar, nunca tinha horário de acabar. Glória a Deus, nunca teve. Tem gente aqui me ouvindo que sabe disso muito bem. E então, aconteceu uma vez, eu não posso esquecer, que eu estava dentro do ônibus, indo para minha casa. Eu ainda não trabalhava, eu estava fazendo meu último ano do meu curso profissionalizante, e encontrei uma irmãzinha idosa da igreja dentro do ônibus. Aí já corri, fiquei em pé perto dela, que tinha uma pessoa sentada perto, mas tinha lugares vazios no ônibus, mas eu queria conversar com ela. Aí eu sentei perto, querido, está indo para meu bairro? Estou indo numa reunião de oração na casa de uma irmã lá, que fica no Rocha. É mesmo? O irmão quer ir? Quero. Aí ela desceu ali, que ficava a 1 quilômetro e pouco da minha casa, e eu desci junto e entrei. As mulheres já estavam ajoelhadas orando. E eu entrei com a irmãzinha, ela só fez assim. Ela era bem idosa, ela era sogra de um pastor, uma membro da igreja. E aí eu entrei com ela, fiquei lá no meu canto, todas as mulheres ajoelhadas, cada uma diante de uma cadeira, eu me ajoelhei diante de uma cadeira. Na mesma hora, um espírito de profecia tomou conta de uma das mulheres, que nem sei quem foi. Meu vaso, eu te trouxe hoje aqui para dizer que eu te escolhi, você vai levar a minha palavra nos 4 cantos da terra, que tal. Eu virei pulga, pó, água, vaporizei naquele momento. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus me dizer que tinha me escolhido para ser pastor. Depois fui ouvir através de Dorcas, já com 17 anos, e aí foi um momento de rendição. O nome disso é avivamento. Fome, sede da palavra, e eu só consigo entender o crente assim. Quando não está assim, tem algo errado. Então ele sempre foi a causa única de grandes e marcantes eventos transformadores, desde a mudança de um coração pecador, aos grandes avivamentos que produziram grandes missões e comoções. É por isso que o Salmo 104:30 diz: envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Ainda é Ele quem inspira mensagens transformadoras. Ainda é Ele quem quebranta corações. Sabe o que é um coração quebrantado, né? Ele se arrebenta todo. Quebrantado quer dizer quebrado em pedaços.
É Ele quem revela Cristo, quem internece o ser humano. Mas Ele tem suas formas, que são copiadas. Mas as formas copiadas são apenas forças humanas. Então, para encerrar, gente, como nós podemos distinguir as formas da essência? É muito fácil copiar o que o Espírito faz. E tem gente que vai muito além, por exemplo, fazendo coisas e dizendo que é Ele que faz, que Ele nunca fez. Ah, porque Ezequiel caiu no chão, João caiu no chão, o Espírito faz as pessoas caírem no chão. Faz não, a igreja primitiva ninguém caiu no chão. Ah, ele bota dente de ouro na boca das pessoas. A igreja primitiva ninguém recebeu dente de ouro. Ah, as pessoas recebem unção de Isaac e começam a rir. Unção de bater palma, sai batendo palma, pulando pelos bancos. Ele não faz nada disso. São formas, são invencionistas, sabe? É que o fogo estava apagado e veio outro fogo no lugar daquele, que não foi do Espírito de Deus, e não na alma, no lugar errado. E aí sai esse tipo de coisa com o nome de santidade, espiritualidade. Aí tem alvoroço, tem tumulto, tem barulho, tem quebra-quebra, tem uma série de coisas tolas, vergonhosas, feias, atribuídas ao Espírito. Mas por mais que se impressione, engane os incautos e atraia e seduza os que estão carentes de emoções, tem algo que falta. Que quando é o Espírito que opera, que faz, não falta. É a essência que você conhece unicamente em Gálatas, capítulo 5, 22, estaremos lá no dia certo, chamada frutos do Espírito. Ele pode fazer, ou podem acontecer das formas que for. Se aqueles 9 frutos do Espírito não se manifestarem em 9, não é 8 nem 7, nem 2 nem 1, 9, não foi o Espírito quem agiu. Eu lembro muito bem de uma irmã veterana que deve estar nos ouvindo agora, com 82 anos, foi minha ovelha. De um determinado domingo, o culto acabou, o filho chegou em casa e disse para ela: mãe, foi maravilhoso, eu caí no chão, fiquei desacordado, e levantei, caí sob o poder de Deus, levantei, mãe, e eu vi que o poder de Deus se manifestou na minha vida. Aí ela disse para ele: tá bom, eu quero ver amanhã de manhã, se quem se levantou foi outro, ou se é o mesmo que foi para lá hoje. E aí ela disse, no dia seguinte ela encarou e ela disse: quem levantou do tal cair debaixo do poder de Deus é o mesmo que eu estou vendo aqui, que saiu daqui ontem. A carne está aí, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Crente veterano, não aliviou não, confrontou, bateu em frente. Sabe? Amor, gozo, paz, alegria, paciência, longanimidade, benignidade. Não adianta faltar um. É igual a história da lei lá, deixou de cumprir uma, perdeu todas. O Espírito, quando enche, vem tudo junto. O propósito desses frutos, e aí eu encerro, meus queridos, você poderá parar depois de 1h20 em paz e sossegado. O propósito disso tudo é a grande missão do Espírito em nossas vidas. Segundo aos Coríntios 3,18, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a face do Senhor, somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus. Se Ele não estiver operando transformação na sua vida, Ele está apagado dentro de você. E aí cabe a pergunta: há mais sede de Cristo no seu coração? O que você está buscando nele? Então vale cantar, e eu gostaria que a gente cantasse de novo. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, Espírito de Deus. Com este cântico, meus queridos, teremos terminado a palestra desta noite. Eu, quando disse que era palestra, porque era palestra. E quando a gente diz que é palestra, a gente pode abusar à vontade. Então eu te ocupei 1h20, ainda fomos interrompidos pela queda do sinal. Mas você aguentou, né? Até o fim. Se você aguentou, quem sabe, né? É sede do Espírito aí dentro de você. Vamos cantar, vamos louvar a Deus com esse cântico. E ele encerra a nossa ministração desta noite. E assim o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor levante sobre você o seu rosto e te dê paz. Obrigado por sua companhia e participação. Cante conosco. Assim como a corça suspira pelas águas, enche o Espírito. Assim como a corça suspira
de Deus, assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito. Faça disso a sua oração agora ao Senhor Jesus. Roga ao Espírito de Deus que te enche, que tire as fuligens, que tire os entulhos, que tire os lixos, que tire os impeditivos todos, mas te enche até que transborde em paixão, transborde em sede, transforme em fome, transborde em vida, em paixão e dinâmica pelo Espírito de Deus e pelo Reino de Deus. Coração sedento, coração ansioso, coração que queira orar a tempo e fora de tempo, mergulhar na palavra, conhecer de Jesus e buscá-lo, e estar mais perto, estar mais junto. Enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Se tu não fizeres, Senhor, não há outro que faça. Vem e opera de novo sobre nós o teu querer e o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até quinta-feira, em nome de Jesus. Amém.